Muito bem, este é o programa Fatos e Falas, aqui pelo Clique 3 de Maio, trazendo essas informações diferenciadas para você neste espaço de internet nas nossas redes sociais. Quero te convidar para estar compartilhando, dando opinião, comentando, estando conosco aqui neste programa. Hoje nós vamos falar de assuntos que estão no nosso dia a dia, que tem muitas pessoas que fazem um trabalho bacana na nossa comunidade, em todos os municípios da região, mas especialmente em 3 de Maio que nós vamos falar. Esses trabalhos voluntários de pessoas que dedicam a sua vida a fazer o bem, a auxiliar em qualquer situação. Nós vamos trazer 2 temas hoje, dentro desta área de participação, de construção de cidadania. Nós vamos conversar sobre a Pastoral da Criança, trabalho desenvolvido aqui em 3 de Maio, e também vamos falar sobre o Conselho Municipal de Idoso. Queremos convidar inicialmente para este primeira parte do nosso programa, a professora hoje aposentada, Ivana Catarina Girardi Christ, que é uma das coordenadoras da Pastoral da Criança aqui do município de 3 de Maio. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora Ivana, que prazer recebê-la, né? Uma figura diferenciada na nossa comunidade que faz esse trabalho especial, voluntário, junto à Pastoral da Criança. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, bom dia, Aldo. Tu podes ter certeza que o prazer maior é da gente estar participando. Inicialmente, quem é a professora Ivana Catarina Girardi Christ? Qual é a sua história como professora e esse trabalho voluntário, como nasceu isso na sua vida? Ok. Então, Aldo, eu sou professora aposentada hoje, trabalhei por 33 anos em escolas estaduais, né? E nesse tempo, nesses 33 anos, basicamente foi com crianças, pré-escola, educação infantil, hoje chamada, né? E quando o Estado não teve mais pré-escola, eu passei para a primeira série. E durante todo esse tempo, então, eu dediquei a minha vida para trabalhar com as crianças. Depois de aposentada, veio aquela pergunta, e agora, né? Faço o quê do meu tempo? Porque a gente se aposenta, enfim, depois que termina o teu tempo de trabalho, digamos assim. Aí fui em busca. E entre outros trabalhos que a gente se dedica, veio, assim, a Pastoral da Criança, para que a gente trabalhasse junto a elas. De certa forma, continuando a trabalhar com crianças, né? Só que de uma forma diferente. Hoje esse trabalho é feito por muitas pessoas, né? Mas na coordenação tem a senhora e tem outras pessoas também. Isso, sim. Nós acreditamos, Aldo, que a coordenação, quando ela é compartilhada, ela só tem a enriquecer, né? Então, somos hoje coordenação paroquial da Pastoral da Criança aqui em 3 de Maio. A Ivana, então, a Eliege Rigon e a Tânia Shasta. A Tânia também é uma professora hoje aposentada e quis continuar nesse trabalho com crianças. E a Eliege nós agregamos também e trabalhamos, então, nós 3 de forma compartilhada na coordenação da Pastoral da Criança. Como é que é o funcionamento dessa pastoral dentro da igreja? A gente sabe que é um braço da igreja que tem em Sim. todo mundo, né? Da igreja católica em todo mundo, Isso. mas como é essa estrutura, como é que funciona essa pastoral? Ok, então, a Pastoral da Criança, ela existe hoje em todos os estados do Brasil e mais em 17 outros países, né? E ela é, como tu bem disseste, um braço, uma pastoral da Igreja Católica. Dentre outras tantas pastorais que a igreja tem, existe a Pastoral da Criança que visa, especificamente ou basicamente, trabalhar com crianças de 0 a 6 anos de idade, incluindo gestantes, né? Então, o nosso trabalho, digamos assim, maior, ou de maior importância, talvez, seria os primeiros 1000 dias da criança. Inclui gestação e os 2 primeiros anos, que então seria, assim, digamos, a
a maior visão, maior dedicação, né? Como funciona a pastoral da criança? Então, nós três somos a coordenação paroquial. Essa coordenação paroquial, ela pertence a uma área, somos a área 3, que engloba alguns municípios próximos. Depois, fazemos parte da Diocese de Santo Ângelo, e assim vai sucessivamente. A Diocese faz parte de uma regional, que faz parte da coordenação nacional. A nível de paróquia, temos a coordenação, temos uma equipe de apoio que também nos ajuda, e eu gosto sempre de frisar, Aldo, que o mais importante são as líderes, que são voluntárias também, que atuam diretamente lá na comunidade, a que elas pertencem, né? Visitando as famílias da sua comunidade. Esse trabalho é todo um trabalho voluntário. Tem a coordenação dessa paróquia do Padre Edgar, né? Padre Edgar O Padre Edgar Soares de Matos, então, é o nosso pároco, né? Aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E então, nós três coordenadoras da Pastoral da Criança aqui, na paróquia, né? No município de 13 de Maio. O Padre Edgar é um amigo de muito tempo, uma figura querida, né? Participativa, todos os lugares onde ele passa, ele deixa marcas fortes, né? Deixa a marca. Do trabalho, do voluntariado, da participação, da construção, né? De relações diferenciadas com a comunidade. O que é ser voluntária neste projeto da Pastoral da Criança, enfim, fazendo essas ações com as crianças de 3 de Maio? O que é para a senhora? Então, vamos lá. Quando a gente fala voluntário, eu gosto de dizer que a Pastoral da Criança, além de voluntária, também é de uma forma quase que anônima, né? Porque é bíblico também. O que tua mão direita faz, que a mão esquerda não saiba. Então, a gente preza muito por esse trabalho. Voluntário, você se doa, você faz por amor, você faz visando o bem ao próximo, né? Isso, para mim, é ser voluntário. Nós temos hoje, na Pastoral da Criança, de 13 líderes, né? Quem são as líderes? São mulheres hoje da comunidade, inseridas, moradoras na comunidade, que abraçaram de forma voluntária esse trabalho de visitação às famílias, de cuidado com as crianças. Aqui em 13 de Maio, nós temos a Pastoral da Criança hoje em 4 comunidades, tá? Nós temos na comunidade Nossa Senhora da Consolata, no distrito de Consolata. Lá nós contamos com 5 líderes. Nós também nos fazemos presente na comunidade Santa Teresa Verzeri, que fica no bairro Santa Maria e Chardon. Lá nós temos 2 líderes. Temos aqui também no bairro Carolina, comunidade Nossa Senhora das Graças, também nós temos ali, então, 4 líderes, e 2 líderes na comunidade Mãe de Cristo, no bairro Promorar. Quantas crianças envolvidas hoje nesse projeto? Bem, Aldo, os números que eu vou te dar, então, foram do final do ano de 2019, porque o ano iniciou e em março nós já paramos com as visitas em função de todo esse quadro da pandemia que é sabido por todos nós. Então, hoje, em torno de 75 crianças são atendidas. Isto quer dizer em torno de 70 famílias também, nesses 4 locais que eu mencionei, que é onde a gente hoje está se fazendo presente como Pastoral da Criança. Com a chegada da pandemia, essa modificação na relação, né, de distanciamento social, né, que acabamos tendo todos um choque com isso, né? Como é que passaram a agir? Como é que passaram a ver? Eu sei que a pastoral está integrada neste grande grupo do município de 3 de Maio, que tem feito ações solidárias importantes para ajudar a todos, né? Mas como a pastoral passou a agir neste momento, e estamos aí há mais de 2 meses já vivendo
essa esse pandemia no confinamento. nosso É, local, na região de desconfinamento? Como passou isso. a agir? Então, nós trabalhamos de que forma? As líderes visitam as famílias durante o mês. Uma vez por mês se faz a celebração da vida. O que que é isso? É um momento onde vêm as mães, vêm as crianças, as líderes, a coordenação, e é um momento de celebrar exatamente a vida, bem como diz. A vida em suas vários aspectos, digamos assim. A espiritual, emocional, o alimentar, o cuidar, né? Porque a pastoral da criança tem assim como lema ou como tema, como queira chamar, a valorização da vida e que esta vida seja plena e em abundância. Então, a cada 3 meses, temos um outro encontro que, além da celebração da vida, tem o acompanhamento nutricional, que é onde se faz a verificação do peso da criança, se ela está aumentando de peso, se está de acordo com as faixas, se está tudo legal com ela. E também a verificação do crescimento, se ela cresceu, se ela está com a altura de acordo com a idade dela. Bem, com a pandemia, tudo isso cessou. Nós não temos mais os encontros presidenciais, presenciais, na verdade, né? As visitas cessaram, por quê? Porque agora é o momento de cuidar da vida, cada um cuidar da sua, né? De isolamento, enfim. Então é um momento bem difícil, Laudo, porque a gente sente falta, as líderes sentem falta desse contato, a gente se apega muito a essas crianças, às famílias, a gente acaba fazendo mais do que só a visita, assim. Aí, num determinado momento, o poder público, preocupado com toda essa situação, nos convidou, então, a Pastoral da Criança, e assim como outros clubes de serviço, enfim, para fazer parte desta Frente 3 de Maio Solidário. E nós ficamos muito felizes com isso, porque eu acredito que, nesse momento, nós precisamos unir forças. Poder público fazendo a sua parte e sociedade civil organizada também contribuindo. Achamos muito importante, porque desta forma, centralizando o trabalho, nós conseguimos atingir, na minha opinião, na nossa opinião, enquanto coordenação, atingir a mais famílias e de forma igualitária. Porque senão acaba que uma família recebe doação da Pastoral da Criança, recebe doação de clubes de serviço, de times de futebol, do próprio poder público, e uma outra família pode ficar desassistida nesse momento. Então, nós aceitamos fazer parte deste trabalho conjunto, que eu acredito que é a forma melhor de se trabalhar nesse momento de isolamento, assim, né? Então, Eu acho para que nós, também, enquanto... eu acho que Sim, também essa situação deverá permanecer, né, até eu pós-pandemia, enfim. acredito. Eu acho que É, é uma das grandes lições, né, que esse momento tem nos dado da aproximação, né, de tantos grupos e pessoas e voluntários que fazem esse isso, trabalho isso. especial. Eu acho que é uma É integração que terá vida longa. maravilhoso, porque acredito que vai ter vida longa, sim, porque é uma forma de centralizar, né? Eu acho que organizando desta forma, como vem sendo feito esse trabalho, a gente consegue atingir mais pessoas. E a solidariedade é algo que sempre fez parte, assim, da comunidade tresmaiense. O povo é muito É muito solidário, né? bonito isso. E vai continuar, eu acredito que sim. Porque, inicialmente, a proposta era de 3 meses, né? Abril, maio e junho. Mas, diante do quadro que se mostra, nós vamos muito tempo ainda com esse cuidado. Eu acredito que sim. É o que estamos percebendo, né, que É, ainda não estamos, né, no é, pico e está isso, crescendo casos e outras situações exato. relacionadas, né, à É, pandemia, mas em especial, para a gente, é, quero elogiar, dizer que é maravilhoso esse trabalho que vocês fazem, integrados com toda a comunidade, com o setor público, privado, e essa parte da vida que se doa, né? A gente sabe que o sentimento hoje de estar afastado desses grupos que vocês se relacionam, um sentimento, né, diferente, enfim, que
que dá aquela saudade, como a gente tem saudade de Dá. tantas pessoas que a gente se É. relaciona no dia a dia. Mas dentro disso, qual para a gente fechar esse nosso encontro, esse nosso Sim. bate-papo aqui, qual é a mensagem que para a comunidade de 3 de Maio, para a comunidade católica, evangélica, todos entidades, enfim, essas pessoas que estão afastadas da pastoral da criança? Qual é essa mensagem para deixar neste momento que a gente está vivendo? Olha, Aldo, assim, o que eu vou dizer nesse momento? Aproveitando esse teu espaço e esse teu convite, ao qual a gente é muito grata, eu gostaria de pedir para que mais pessoas se juntem, porque nós temos muita, mas muita gente em 3 de maio hoje em situação de vulnerabilidade social. Com esta pandemia, essa situação se agravou. Muitas mães perderam seus trabalhos de diarista, de empregada doméstica, enfim. Muitos pais também perderam seu trabalho. E essas crianças, e quando eu falo criança é porque nossa pastoral direciona-se especialmente a elas, as crianças precisam ter uma vida digna. E por vida digna, se faz necessário o quê? Alimentação, cuidado, moradia digna, né? E uma espiritualidade forte também. Que nós, enquanto pastoral da criança, da Igreja Católica, nós falamos, como eu falei antes, e eu vou repetir, a vida é em abundância. E vida em abundância não significa só o alimento para o corpo físico, significa alimentar também a alma, também o espírito, né? Porque nós somos seres humanos transcendentais, completos, nossa vida não se resume só em alimentar-se, né? Então, que este solidarismo, esta solidariedade, esta união de forças permaneça no nosso município. Todos ganham com isso. Mas, em especial, quem mais ganha são aquelas pessoas que realmente necessitam. E, às vezes, a gente pensa que, eles estão nessa situação por opção. Não é por opção. 90% daquelas famílias não tiveram outra chance, não tiveram outro local, não têm escolha. Então, é um momento, assim, de isolamento, sim, e isso nos faz falta, o encontro, o olhar, o abraçar, o acompanhar a criança desde o nascimento até os 6 anos de idade, é maravilhoso ver o quanto bem se fez. Então, fica este convite, eu tenho certeza que eu posso falar em nome das meninas que comigo compõem a Pastoral da Criança, fica esse convite para que se continue esta união de forças. Que eu acredito que um trabalho feito em conjunto, poder público fazendo o seu trabalho e sociedade civil organizada junto, nós conseguimos vencer toda e qualquer dificuldade. Que essa pandemia passe, e ela vai passar, e que Vai. saiamos mais fortes, que aprendamos, né, Aldo, com tudo isso. Muito obrigado à professora Ivana Catarina Girardi Christ, né, que realiza esse trabalho junto com a Liege E a Tânia. e a Tânia, que faz esse trabalho junto à Isso. Pastoral da Criança de 3 de Maio, né, que continue aí forte, com força, porque, como a senhora disse, tem muita gente precisando. E isso Tem. ainda teremos efeitos para frente deste momento, que vamos precisar estar muito unidos, né, e determinados, e com o coração aberto para a solidariedade. Isso. É um Situação da nossa coração comunidade. aberto, isso, e dispostos, né? E quero aproveitar e dizer que a Pastoral da Criança é muito grata por esse convite, porque é uma forma da gente mostrar um pouquinho do que se faz e também de pedir, né? Nós precisamos mais líderes lá nas comunidades, nós precisamos que a Pastoral se faça presente em outros bairros do nosso município. Precisamos líderes, né? Mulheres, pessoas lá da comunidade. E, como eu te disse, a gente fica muito grata por essa oportunidade. Muito obrigado, professora. Foi um prazer. E, na sequência, aí, provavelmente, nós, nos próximos dias, queremos também estar conversando novamente. Muito obrigado, um Com bom certeza. trabalho para todos Muito aí. obrigada. Um grande abraço para o padre Edgar de Matos, nosso amigo, né, que a gente sabe que faz um trabalho bacana, e para todos aí envolvidos na pastoral da criança, especialmente as crianças, as famílias, que tem muita Isso. gente aí preocupado com vocês. E vamos nos manter, né, sempre nos protegendo,
usando Exato. máscara, evitando aglomerações, enfim, estando aí conscientes deste momento. Voltamos em instantes e vamos tratar sobre os idosos de 3 de Maio, Conselho Municipal de Idosos do município de 3 de Maio, dentro de instantes. Olá, estamos voltando com mais informações, este nosso bate-papo aqui no Fatos e Falas, estas lives especiais pelo Clique 3 de Maio. Clique 3 de Maio, que tem a coordenação do Gregory Bonfante, que cuida da técnica, das notícias, da informação, nesse site que tem um relacionamento muito grande com o 3 de Maio e com toda a nossa comunidade regional. E por aqui você vê notícias, você vê informação e o programa Fatos e Falas. Como anunciei antes, agora nós vamos conversar sobre Conselho Municipal de Idosos. Com toda esta mudança em razão da pandemia, os idosos, como grupo de risco, né, tiveram que parar muitas atividades, tiveram que, né, se distanciar, fazer esse isolamento, distanciamento social, e com o decorrer aí algumas coisas mudaram e a gente quer saber então como está hoje, depois de mais de 60 dias, né, deste distanciamento social, desses cuidados especiais com os nossos idosos. Está conosco Arlete Dalpisol, que é assistente social e também vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso do município de 3 de Maio. Tudo bem, Arlete? Seja bem-vindo ao nosso programa, para a gente conversar aí contigo e saber como estão as atividades, né, do Conselho Municipal do Idoso e como é que foi essa transição a partir de que entramos nesse estado aí de pandemia. Olá, Aldo. Os meus cumprimentos também a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Primeiramente, a gente agradece, então, essa oportunidade de estarmos conversando um pouquinho a respeito do nosso Conselho Municipal do Idoso. Os meus cumprimentos também, muito especial, vai a todos os membros do Conselho do Idoso aqui de 3 de Maio, este conselho que é bastante atuante e participativo aqui em nossa sociedade, em nosso meio, e muito importante porque ampara todas as ações que são desenvolvidas em prol, em benefício e com o idoso aqui do nosso município. Bem, tivemos que mudar muitas coisas, né, em virtude da nossa pandemia. Então, desde março, todas as ações que a Secretaria do Desenvolvimento Social vinha executando com os idosos foram suspensas, né, as presenciais, algumas online, sim, continuam acontecendo. Nós tínhamos 9 grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mais 8 turmas de hidroginástica, todas essas atividades presenciais foram suspensas, então estão interrompidas. A gente continua com grupos de WhatsApp, e nestes grupos, então, a equipe técnica está levando atividades, vídeos, né, conversas, para que esses idosos, então, tenham, de certa forma, amenizado um pouquinho esse isolamento, que, consequentemente, está vindo, sim, o idoso está sendo, sim, mais prejudicado com esse vírus que está afetando, porque o idoso, sim, está no grupo de risco, ele precisa se cuidar, ele precisa evitar sair, ele tem que ter consciência de que ele se expondo, ele está no grupo de risco, isso tudo é bastante preocupante, ele precisa se cuidar mais. A gente viu que dos projetos que tinham era hidroginástica, era música, era dança, era integração, era uma vida, né, no mundo dos idosos muito movimentada. Este choque, esta parada, como tem sido compensado isso? Como tem sido o acompanhamento, a aceitação dos idosos? Como você sente como Conselho Municipal do Idoso?
A gente está percebendo, sim, que está, de certa maneira, está sendo um baque na vida do idoso. O que a gente está pedindo, assim, o que a gente pede para que a família esteja mais próxima deste idoso, para que este sofrimento não venha a provocar graves danos psicológicos na vida dele. O que nós, enquanto secretaria e equipe técnica, a gente tem buscado, porque a gente não pode estar mais presente nos grupos, a gente tinha uma intensa agenda com eles, né? A gente estava de segunda a sexta-feira na vida deles, com eles, e isso também, não só eles, a gente também sente falta, né? Então, o que nós, equipe técnica, a gente está trabalhando é estar próximo a eles nesses grupos do WhatsApp. Então, a gente está também aprendendo. A gente grava vídeos, a gente manda mensagens, a gente tenta se aproximar deles desta maneira, né? Dessa maneira online, para que eles sintam-se abraçados e acarinhados por nós, que a gente também está em sofrimento, né? Nós, equipe técnica, porque a gente sim, a gente se sente valorizado, a gente se sente abraçado por eles, a gente se sente parte da vida deles, né? Então, esse nosso trabalho desenvolvido lá no grupo, lá no serviço de convivência, é também uma maneira de a gente estar desenvolvendo, sim, o nosso trabalho, levando um carinho até eles, mas a gente também está sentindo falta, nós técnicos, assistentes sociais, os psicólogos, né, a equipe que trabalha a parte do artesanato, a gente também está sentindo falta. O professor de dança, o professor de canto, todos nós estamos sentindo essa necessidade de estarmos próximos a eles. Então, a gente busca essa maneira de estarmos nos aproximando de forma virtual deles, né? Então, é aquela mensagem de boa noite, estão todos bem, como estão, vamos ficar em casa, né? Como estão se sentindo hoje, né? Se estão com algum sintoma, vão procurar o posto, né? Então, tem procurar o posto de forma virtual, vamos dar uma ligadinha, todos têm o WhatsApp, não é a presencial, a gente passa todas essas informações, né, de uma maneira de eles não se sentirem abandonados, né, então a gente tenta fazer a nossa parte, como você disse, estamos todos nós aprendendo, né. E quantos idosos nós temos hoje no total do município de 3 de Maio? Olha, o total eu não saberia te dizer com precisão, mas no serviço de convivência são mais de 230 que nós temos inscritos no serviço de convivência, frequentando e participando das nossas atividades, né? Então, são mais de 230 conosco no nosso serviço de convivência. Participo, né? Mas deve ser um número bem maior, né? Muito maior, né? No todo do município, que não estão, né, nesses projetos, mas que estão em outros tipos de atividade. Isso, que também são atendidos, né, ou recebendo o benefício de prestação continuada, ou atendidos pelo CAPS, né, ou também pela PAI, nas unidades de saúde, todos de uma outra maneira, né, ou pela equipe dos agentes de saúde, eles estão sim sendo atendidos, né, e é toda uma rede de proteção que se interliga e extremamente importante em benefício, sim, deste público e que agora precisa ainda mais de um olhar carinhoso, de um olhar atencioso, né, para ver o que é que está acontecendo na vida deste idoso. Será que lá dentro desse seio familiar não está tendo uma violência, né? Agora que a família está toda em casa, o que é que está acontecendo? Então, essas pessoas que lá estão, né, e que lá podem estar, né, o que é que está acontecendo na vida desse idoso? Como que eu posso chegar nessa família para poder levar um acalento? O cuidador também precisa de um carinho, precisa de um olhar especial, porque o cuidador também está sobrecarregado. O cuidador que está ali 24 horas cuidando de um idoso, ele também precisa de um carinho. Então, a família também tem que ter esse olhar, vamos nos ajudar, né? Não é só um filho que precisa ficar com o pai, com a mãe, a gente precisa se dividir,
né? Somos todos filhos, então vamos nos dividir nessas funções, né? E é um momento Auxiliar um também, o outro. e é um momento também de ouvi-los, né? Porque tanta história bonita dessa gente, os idosos que construíram tudo que nós temos aí, esse mundo, né? Ah, enfim, que participam há muito tempo, e é importante, talvez, esse momento que a família está mais junta, integrada, ouvir o que eles têm para nos dizer também, né? É uma grande experiência, e tu sabes, Aldo, que a gente costumava fazer uma roda de conversas com as nossas crianças e adolescentes do serviço de convivência com os idosos, né? E eles contavam histórias da época deles, como era eles indo para a escola, né? Como é a vida das nossas crianças indo para a escola hoje, né? Então, a grande diferença, a imensa diferença dos nossos idosos indo para a escola, né? Então, como que era a merenda escolar deles? Como é a merenda escolar das nossas crianças hoje em dia, dos meus filhos, né? Dos meus, Sim. enfim, como é dos meus avós, foi dos meus avós, né? Então, isso é muito importante, essa conversa entre eles. A gente vê os olharzinhos das crianças, assim, pensando, meu Deus do céu, eles levavam a batata doce ou ovo cozido para a escola, né? Então, são coisas experiências que ficam, são histórias enriquecedoras que a gente deve sim trazer à tona e compartilhar. Essa troca de gerações é tão importante, né, ser feita. E isso a gente costuma fazer no serviço de convivência, e é um resgate de histórias que maravilhoso, né? Muito importante, isso é interessante. Para a gente sobre projetos, eu sei que agora tem uma conquista, né, do Conselho Municipal de Idoso, enfim, da Secretaria de Assistência Social, que é em relação ao projeto de destinação do imposto de renda, né, para o Conselho. Como é que funciona, como é que é essa história, como é que funciona isso, que agora está no momento, tem pessoas que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda, pode destinar. Como funciona isso, Anete? Isso. Então, isso realmente é uma conquista. Então, há algum tempo atrás, as pessoas que precisavam fazer o pagamento, então, do seu imposto de renda, né, que tinham que devolver o valor, né, só poderiam fazer a destinação deste valor para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, agora, desde o ano passado, essas pessoas, então, podem fazer também para o Fundo Municipal do Idoso, né? Então, isso sim, para nós, aqui no município de 3 de Maio, é uma grande conquista para o nosso Fundo Municipal do Idoso. Então, desde o ano passado, nosso Fundo Municipal do Idoso já está apto a receber as destinações das pessoas. Então, as pessoas que precisam, que tenham interesse, então, de destinar o seu imposto de renda, podem fazê-lo para o Fundo Municipal do Idoso também, né? E agora estamos, então... Esses valores ficam aqui, ficam no próprio município, daí vem para o Isso, município para ser aplicado ficam nos projetos no nosso específicos. município. Muito bem lembrado. Então, como estamos agora, até o dia 30 de junho ainda, as pessoas precisam fazer a sua declaração do imposto de renda até o dia 30 de junho, podem também destinar o valor para o Fundo Municipal do Idoso. É só conversar, então, com a pessoa que está fazendo a sua declaração do imposto de renda, quem faz pelo modo completo, né? Então, conversa com o escritório de contabilidade, é só ir lá e dizer, olha, eu quero destinar um valor para o Fundo Municipal do Idoso. Aí, a gente tem a secretária dos conselhos, que vai emitir o recibo dessa destinação, né, para o Fundo Municipal do Idoso. Esse recurso fica para o Fundo do Idoso aqui de 3 de Maio, que reunirá o Conselho do Idoso e este conselho destinará esse valor para projetos sociais que serão apresentados para o conselho. Então, esse dinheiro fica para 3 de maio,
né? Então, pessoas de outros municípios que queiram destinar para o Fundo de 3 de Maio também podem. Então, esse recurso será, claro, muito bem-vindo e nós, do Conselho, agradecemos, porque a gente sabe que pessoas já estão doando, já fica o nosso agradecimento, e muito em breve a gente vai estar fazendo uma prestação de contas e dizendo a vocês, olha, recebemos tanto do imposto de renda e tal e tal projeto serão beneficiados com este valor, né? Como uma forma de prestar contas, né? E é tão importante quando a gente destina, a gente precisa fazer essa destinação, essa devolução. E é tão importante quando você pode ver, olha, neste projeto está o meu dinheiro, né? Então, você vê onde está sendo empregado, né? Destinado o seu dinheiro. Isso é bem importante. E a gente sabe que em 3 de maio, esses projetos que tem são projetos de muito valor, de muita participação. E seriedade, né? E são projetos que são fiscalizados isso. pelo Conselho do Idoso, né? Então, nenhum valor vai sair do Fundo Municipal do Idoso sem que seja do conhecimento do Conselho do Idoso e da fiscalização do mesmo. Olha só, então, quer garantir aí, né? E todos nós, né? Quem não ainda não está chegando, a idade está aí, né? O tempo não para e a gente precisa então olhar isso e precisamos ter estruturas para garantir um futuro com qualidade, né? Para os nossos idosos, no que passar isso aí vai passar, a vida vai voltar ao normal e a gente precisa estar aí com intensidade, com capacidade e com saúde. É isso aí, né? Verdade. Só para a gente vai voltar a conversar ainda com o presidente do conselho, né, que é o seu Elciro Schmidt, né, uma figura muito atuante aí no conselho, nas atividades do município. De grande experiência. Grande experiência, isso é importante, a gente ainda vai voltar a conversar com ele. Para nós finalizar, eu queria agradecer, provavelmente voltaremos a falar nas nossas lives, nos nossos programas, em outras oportunidades, que tem uma série de ações e atividades que envolve assistência social e a assistente social Arlete Dalpisol, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem nesse nosso programa aqui, para os idosos, para a comunidade, para essas pessoas que você convive, que tem convivido durante todo esse tempo que está vivendo este momento de pandemia no nosso município, no mundo. Aldo, eu acho que é de grande importância também a gente trazer para o conhecimento da comunidade que foi através do Conselho Municipal do Idoso a conquista do valor dos 80 mil, né? Que o nosso município recebeu através de um projeto social que a gente apresentou no ano de 2019, né? E que na semana que vem a gente vai começar as destinações das cestas básicas, do álcool gel e das máscaras para os idosos aqui de 3 de maio, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente estar falando um pouquinho para a comunidade, para eles tomarem conhecimento do que é isso, né? Esse amparo que vai ter através desses valores, com esses instrumentos aí para cuidar deles. Isso. Em virtude no ano de 2019, então, a Secretaria do Desenvolvimento Social, ela fez um projeto técnico social, a gente apresentou para o Conselho Municipal do Idoso, e pelo Conselho Municipal do Idoso, a gente encaminhou para o Conselho Estadual do Idoso. E nós tivemos, o município de 3 de Maio, então, o nosso projeto social selecionado. De todos os projetos selecionados, foram 20 selecionados. E 3 de maio, então, vai receber, em virtude da pandemia, vamos receber 80 mil reais. Como que aconteceu? Então, quando o nosso projeto foi selecionado, posteriormente a esta seleção do projeto, houve a pandemia. Então, o Conselho Estadual do Idoso se reuniu, né, certamente de modo online, né, e decidiu que destinaria, em virtude da pandemia, não o valor para ser executado
o projeto que a gente havia encaminhado, mas sim para que este valor fosse revertido em ações ao combate à pandemia. Então, vem esse dinheiro, mas que a gente deverá executar com ações neste combate. Então, a gente já fez a compra, então, de cestas básicas, para serem entregues para os idosos aqui do município de 3 de Maio. Serão 601 cestas básicas, álcool gel e máscaras, que começarão a serem distribuídas nas casas, no domicílio dos idosos, para evitar que eles saiam de casa, né? Que esse é o nosso objetivo. Os idosos cadastrados ou... Isso. Depois que veio, então, essa comunicação para o Conselho Municipal do Idoso de que o município fora selecionado, o Conselho, então, fez a sua reunião online e estipulou critérios. Quais seriam os critérios desses idosos, então, que receberiam este benefício? Que tivessem renda de até um salário mínimo, ou que fossem idosos, então, indicados, ou seja, acompanhados pelo CRAS, pelo CREAS, pelo CAPS, pelos postos de saúde, né, pelas ESFs, pela Pastoral do Idoso, então, e também pelo próprio Conselho do Idoso. Então, foi feito um levantamento, estes equipamentos, ou casos, os centros de referências, encaminharam os nomes, essas listagens destes idosos para nossa secretaria. A gente tem essa lista pronta e a gente vai estar levando no domicílio deste idoso este aporte alimentar para estar auxiliando nessas dificuldades que estão sendo enfrentadas, que a gente sabe que muitos estão tendo dificuldades agora. Mesmo que estão com a renda garantida com a sua aposentadoria, muitos estão comprando medicamentos em virtude da depressão, deste isolamento, né? Algumas despesas, sim, aumentaram, né? Então, este auxílio está vindo para dar um amparo para este público. E como o recurso é para o idoso, a gente vai estar revertendo totalmente o recurso para o público idoso. Claro que fiscalizado pelo Conselho do Idoso, como eu te disse, todo o recurso que vem para ele é fiscalizado pelo Conselho do Idoso. Que legal. É isso aí. O que você tem para nos deixar, assim, para dar esperança, para dar essa força para quem está no isolamento, para quem está vivendo este momento como assistente social e como isso tem vivido? Bem, então o que a gente diz, assim, principalmente para aqueles idosos, assim, que a gente convive mais, que a gente estava diariamente convivendo nos grupos, enfim. A gente tem a dizer, assim, que tudo passa, né? E para que isso passe bem, né, a gente vai ter que, nesse momento, se cuidar. A gente vai ter que passar por isso. E passando por isso, a gente vai ter que ficar em casa, vai ter que se resguardar. Vamos usar, então, a internet para nos distrair, para matar aquela saudade daquele neto, daquela filha, daquele familiar que está mais distante. Vamos buscar pessoas confiáveis para ir fazer as nossas coisas lá fora, para ir receber o nosso benefício, a nossa aposentadoria, para ir pagar as nossas contas, né? Se não tiver alguém que possa ir fazer isso pela gente, que seja alguém confiável, né? Um filho, uma nora. Então, vamos ter que ir fazer para ir no mercado, mas que seja de forma pontual. Eu vou lá no banco, vou receber e já vou voltar para casa, né? Com os meus cuidados, usando a máscara, o álcool gel, vamos evitar as visitas e as aglomerações, vamos tomar cuidado, né? Porque o idoso é o grupo de risco. Então, vamos nos cuidar para ficar bem e logo nos voltar às nossas atividades, nos encontrar e tudo vai ficar bem, vai voltar ao normal, né? E para que isso aconteça, temos que todos estar com muita saúde, né, Aldo? E eles são muito importantes, somos todos, né, importantes para a vida, né, para a nossa vida, e eles são
né, fundamentais para a nossa história, para a gente contar com essa experiência. Então, cuidados, né? Cuidem-se. Cuidem-se. Isso mesmo. Eu quero te agradecer, Arlete Dalpizon, que é assistente social do município de 3 de Maio, e nós voltaremos em outra oportunidade conversando, e dizer que é muito importante o seu trabalho, e a gente deixa aí o nosso muito obrigado, né, e que possa aí essa sua experiência, essa sua vida, sua profissão, continuar contribuindo, né, e construindo cidadania. Muito obrigado. Muito bem, estamos recebendo também, nesse nosso encontro, aqui o presidente do Conselho Municipal de Idosos de 3 de Maio, Elziro Schmidt, muito atuante, que está aí vivendo também este momento nunca vivido na história. Seu Elziro, seja bem-vindo. Como está esse momento, o Conselho de Idosos do município de 3 de Maio, os integrantes, enfim, como é que o senhor está vendo para os idosos este momento que estamos vivendo de pandemia? Pois é, a gente não se reúne mais nas reuniões ordinárias fazendo videoconferência. Então, a gente utiliza os meios de comunicação para facilitar e para a questão de segurança. Nós temos um projeto e nós fomos contemplados, e aí nós já tínhamos organizado, antes de vir, que nós iríamos trabalhar em prol das pessoas carentes. E como fomos contemplados com esse projeto, então nós destinamos todo o valor para comprar cestas básicas e materiais para uso dos idosos. Todo ele direcionado para pessoas mais carentes e idosas. A partir de terça-feira, nós vamos começar a fazer as entregas. Temos uma parceria com o CRAS e o CREAS da prefeitura, né, que fizeram uma triagem dos nomes das pessoas mais necessitadas. E, graças a Deus, nós, em 3 de Maio, ainda não temos nenhum caso positivo confirmado. Mas é preocupante, né? Toda a sociedade está preocupada, e principalmente pessoas de risco, que a gente também se encontra pela idade. Mas eu acredito que nós estamos bem, o nosso prefeito, nossa equipe administrativa, hospital, todos estão engajados, estão trabalhando para evitar um contágio mais acelerado, com precauções de todo que é tipo, para os nossos idosos, pessoas de risco aqui de 3 de Maio, que continuam se cuidando como até o momento. Por exemplo, aqui nós temos vários grupos de idosos organizados que não estão se reunindo como tradicionalmente se reunia, uma vez por semana, para fazer aquela tradicional dança. Não acontece nada, então todo mundo está se cuidando. E a gente deseja que isso continue. Né, seu Elziro? É muito importante, né, ter essa consciência de se cuidar, porque logo ali isso vai passar e daí a gente pode, né, voltar a ser como antes. Né? E em razão deste cuidado que todo mundo está tendo em 3 de Maio, especialmente, os outros municípios, é que isso ainda não aumentou por aqui, né? Que ainda o vírus não proliferou de certa forma, mas a gente percebe que na região tem aumentado. Então, é preciso que os idosos estejam conscientes. Vamos ter tranquilidade, esperar, vamos preservar a vida, né? Nós temos, por exemplo, falando um pouco do Lar dos Idosos, onde eu também sou presidente administrativo. Como é que é as atividades lá? O que mudou? O que mudou lá depois da chegada da pandemia? Nós fizemos algumas orientações. Eu vou até o portão e não entro dentro, assino as coisas, o secretário me traz aqui em casa, eu assino, que tem muita documentação que tem que assinar, e tudo pelo telefone. E a comunicação com os familiares
nós tínhamos até uma certa altura um cronograma, tu tinha que fazer uma agenda, marcar para poder visitar teu familiar, uma pessoa. Mas agora suspendemos tudo. Só por vídeo, a gente abre o vídeo e aí você conversa o idoso com a família. Compramos um celular mais aperfeiçoado, com mais condições, para fazer esse trabalho. Então, a assistente social se encarrega disso e ela faz o contato com a família e bota o idoso em contato. Então, graças a Deus, também não temos nenhum caso. Nós temos 33 moradores, 26 funcionários. Então, a gente está muito preocupado, se chega, quando a gente assiste a TV, por exemplo, que muitos lares foram contaminados, contagiados. Então, nós estamos preocupados com isso aí. Então, a gente tem o máximo de cuidado, usa máscara no trabalho, as funcionárias, álcool gel em tudo que é canto, né? O máximo de cuidado, o que é possível fazer, a gente está fazendo. E a gente dá uma tranquilidade, assim, para a família. Claro que gostariam de visitar seu familiar, mas, em função dessa pandemia, não é possível. Então, a gente esclarece, conversa com eles, e todos estão entendendo, que é para o bem dos próprios idosos. E como é que os idosos estão, o que falam, o que dizem, o que sentem com esse isolamento? Está todo mundo consciente ou tem algum ainda que não faz? Eles estão bem conscientes, porque muitos deles já passaram por outras pandemias. Até teve gente que se lembra da gripe espanhola, da gripe Sim. asiática, e todas essas coisas eles estão lembrados. Então, eles sabem que existe o risco e entendem. Esses dias, um exemplo, uma idosa, então a gente permitiu que o filho fosse conversar com ela e depois a filha. Ela mesma pediu, vai, porque já passou tempo. Nós damos no máximo 5 minutos. E aí ela mesma já orientou, vai que já está na hora de você sair daqui do lar. Então, estão bem conscientes, a gente está tranquilo quanto a isso. Que bacana, que bom. E em termos de futuro, as estruturas, a organização, o que está, o senhor vê, para onde que vai se caminhar, vamos continuar por um longo tempo? Qual é, na sua experiência, na sua visão, o que o senhor analisa nisso? Eu, assim, a curto prazo, não vejo eliminar, porque ainda não temos vacina, nem temos a cura definitiva. Eu espero que, com o passar do inverno, possa melhorar essa situação, porque o frio não favorece muito a nossa situação, porque ele se reproduz mais fácil, né? A gente vê que as cidades, especialmente 3 de Maio, os grupos se uniram, se integraram para resolver, na sua história, na sua vivência, qual é a importância disso e o que o senhor analisa essa união, esse fortalecimento deste laço entre as entidades do município? É muito importante, embora que tem pessoas que acham que não é necessário, mas são pessoas que nunca sentiram na carne, de repente, fome, frio, então eles não sabem o que é isso. Mas esse movimento de Rotary, Lions, a Igreja Católica Evangélica, a Prefeitura, conselhos, eu acho que é um excelente trabalho que nós estamos fazendo, que a gente não tem reconhecimento imediato, de repente, de toda a população, mas as pessoas que realmente necessitam, elas, no fundo, são muito gratas a esse trabalho. É bacana, a integração, né, o envolvimento, que isso venha para ficar. O que o senhor nos diz, assim, diretamente para os idosos? Não são todos que estão envolvidos, né, no conselho, mas todos os idosos que estão nos acompanhando e também para as famílias que estão convivendo mais junto agora com os idosos. Qual é a mensagem do senhor para este grupo, para os idosos e para as famílias? Como o idoso é considerado faixa de alto risco,
Então, a gente aconselha que continue se cuidando ao máximo, saindo na rua extremamente o necessário, pedindo para os filhos fazer. Eu tenho um filho que mora aqui na cidade, então ele me ajuda, nos socorre, porque eu também já estou na faixa, eu e a esposa na faixa de risco. Ele vai no mercado, busca algumas coisas, e os demais idosos, assim, o trabalho que é feito, aceitar que quem está trabalhando para o bem do próximo. Ele não está fazendo isso para aparecer, como muitos de repente acham, porque é fazer o bem sem olhar a quem, é o meu ditado. Porque se tu vai querer avaliar quem tu está ajudando, nem sempre ele merece e jamais ele reconhece isso instantaneamente. Isso só o tempo dirá. Eu sempre digo assim, o trabalho voluntário que eu desempenho há tantos anos já, desde que eu saí, me aposentei no banco, desde 2007, já fazem 13 anos que eu estou trabalhando exclusivamente em trabalhos voluntários, eu digo assim, é uma satisfação pessoal que ninguém pode medir, nem a gente. Isso é uma coisa pessoal. Eu trabalho bastante na igreja, porque eu sou ministro da Eucaristia há 44 anos, faço inteiros, encomendações, então são momentos de risco, mas com o máximo de cuidado. E pediria para a população acreditar que quem está anunciando as coisas, a prefeitura, o poder público, os órgãos que fazem o trabalho de voluntariado, de ajuda mútua, que isso é um trabalho que enaltece toda a comunidade. Esse bem é imensurável. Que fantástico. Sua experiência. Olha, a gente se sente com a emoção de sentir alguém assim e tantos outros que têm feito esse trabalho voluntário gratuitamente para ajudar o próximo, para ajudar a comunidade. Parabéns, seu Ciro, que o senhor consiga aí nos estar fazendo isso com muita intensidade, porque com certeza, pode alguns não entender, mas a grande maioria entende e tem muita gratidão por um serviço voluntário como o senhor tem feito. Muitas pessoas perguntam, mas Elziro, o que você ganha com isso? Digo, eu não ganho nada, eu não posso transmitir o que eu ganho. É uma satisfação pessoal. Bacana, seu Ziro. Muito obrigado pela sua entrevista. Vamos voltar a conversar em outra oportunidade. Que o senhor continue aí. Um grande abraço virtual e que a gente possa logo aí passar tudo isso, e poder estar os idosos integrados com a comunidade, com a família, e nós vivendo o que a gente sempre viveu nessa intensidade em 3 de maio, com esses relacionamentos fraternos, solidários, próximos também. Grande abraço, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar e transmitir alguma mensagem para as pessoas idosas e necessitadas. Esse, então, seu Elziro Schmidt, que é presidente do Conselho de Idosos do município de 3 de Maio e também presidente do Lar do Idoso. Figuras assim, diferenciadas, que têm a sua dedicação para uma vida comunitária, solidária, ajudando os demais. E fica o convite, experimente também fazer algum voluntariado. Isso é muito bacana, isto faz a diferença na sua vida e na vida da sua comunidade. Este foi, então, o nosso programa de hoje, Fatos e Falas. Voltaremos em outra oportunidade. Compartilhe, curta, esteja conosco, que este aqui também tem sido um trabalho voluntário para divulgar o trabalho que está sendo feito por estas pessoas. Em nome do Gregory Bonfante, do Clique 3 de Maio, e meu nome, das equipes técnicas, aí, muito obrigado.